Olá, Alice do Futuro, e olá, querido telespectador que está assistindo esse vídeo. No vídeo de hoje nós vamos arrumar o meu quarto que estava uma zona, exatamente, estava no passado, porque eu já arrumei, enfim, gravei tudo pra vocês. E também vamos fazer uma decoração pro meu cantinho de gravação, que eu decidi com muito dúvida que vai ser esse, porque eu ainda quero colocar algumas decorações, tipo, em vez de deixar isso aqui, colocar um vaso, uma luminária, que inclusive eu já estou de olho em uma lá do meu trabalho, que eu estou fazendo o possível e o impossível para ganhá-la de graça. E vou colocar várias decorações aqui atrás, com colagens mesmo. Inclusive, eu já decidi quais fotos eu vou imprimir para fazer isso. Bom, eu tinha essas fotos aqui que eu peguei do Pinterest como inspiração para fazer esse fundo do cantinho de gravação, e eu pensei, eu tenho que organizar essas fotos de alguma forma antes de sair imprimindo tudo adoidado, porque vai que eu não consigo encaixar bem as coisas. Então, eu tirei uma foto desse ambiente, abri o Canva, fui colocando as fotos, pesquisando no TikTok as fotos com a estética que eu queria, e também das coisas que me representavam, os cantores que eu gostava, as séries que eu gosto, as coisas que eu gosto, enfim, na cor que eu quero que fique também, né, fundo. Duvido vocês acertarem qual cor é. Aí eu fui montando no Canva mesmo, não sei se vai focar pra vocês, mas enfim, vou deixar aí na tela. Fui montando no Canva como eu gostaria que ficasse organizado essas fotos, e aí eu vou imprimir agora na impressora. E aí esses discos de vinil que eu coloquei aqui, eu vou fazer eles à mão, porque obviamente eu não tenho disco de vinil. E também essas fotos maiores vão ser quadros, então eu vou mostrar tudo pra vocês de como eu vou fazer esse processo. Vem comigo! Falei como se já fosse mostrar decoração, mas eu esqueci que não tem como decorar um quarto todo bagunçado. E como vocês podem ver, bagunça é o primeiro nome desse quarto. Então eu fui tirando tudo que gerava poluição visual, até porque eu quero um quarto bem harmônico. Além disso, tinha um monte de perfume, de hidratante que não tinha mais nada dentro, então eu já fui tirando tudo pra jogar no mato. Sem contar esses perfis de hidratante que só tava ocupando espaço dentro do meu organizador. Olha a cara de triste de ter que jogar os vidros secos no mato. Desliguei a luz do quarto pra dar uma vibe no vídeo e só percebi agora que a luz da penteadeiro ficou todo estourado. Enfim, erros que uma pessoa que tá começando a gravar vídeo agora comete. Aproveitando que eu já tô falando aqui com vocês, eu já postei 2 vídeos aqui no canal, esse é o terceiro. E eu tô reparando agora que nesses 2 vídeos que eu já postei, eu simplesmente esqueci de pedir pra vocês curtirem, comentarem, se inscreverem no meu canal. Acho que é porque eu tô gravando mais por diversão e não pensando em visibilidade, etc. Mas isso não tira o fato de que eu quero criar uma comunidade minha aqui no YouTube. Então se você quiser fazer parte dessa minha comunidade, se inscreve aí. Enfim, perdi totalmente o foco da faxina. Faxina não, porque eu arrumei só por cima, depois eu tenho que gravar um vídeo de faxina de verdade. Tá, mas vamos pro foco do vídeo, que é a parte de decoração. Já fui abrindo o Canva e colocando meu tablet pra me auxiliar, pra mim conseguir ver qual seria o tamanho das imagens. E aí, seguindo a foto, eu ia vendo o que aqui tinha que ficar maior, menor. Ao final de tudo ficou assim, deu 11 folhas. Dito isso, vamos pra parte de impressão, né? Imagens imprimidas. Bom, como vocês puderam ver, aqui tem os meus cantores favoritos. Tem as séries que eu gosto, tem as coisinhas que eu gosto. Infelizmente não saiu como eu tava esperando, porque não sei se vocês vão conseguir ver, mas saiu com esses tracinhos, ó. Mas eu acredito que como vai ficar no fundo de longe, não vai dar pra ver. Então, mãos à obra. Esses que são maiores vão se transformar em quadros. E os menorzinhos, enfim, vai ficar do jeito como eu mostrei pra foto no início. Então, mãos à obra. E aí, gente, eu fui separando o que eu ia cortar e o que eu não ia. Eu não sei vocês, mas quando eu paro pra fazer alguma tarefa manual, eu só consigo fazer assistindo alguma coisa, seja no YouTube ou em alguma plataforma de streaming. Gente, já cortei tudo que tinha pra cortar, então eu vou começar pelos discos de vinil, né? Cortei aqui as bolinhas que vai ser aquele centrinho do disco de vinil. Achei um pouco pequeno, mas eu não quis me arriscar, por quê? Eu tenho aqui 2 pedaços de papel Paraná que me sobrou de alguns trabalhos que eu fiz, né? De algumas maquetes da minha faculdade de arquitetura. E aí, como vocês podem ver, não são pedaços muito grandes, então eu tava com medo de fazer essa bola do centro um pouco maior e não ter espaço pra fazer o disco de vinil. Olhando agora, eu vi que dava pra ser um pouco maior, mas enfim. Vou começar pelo disco de vinil. Como vocês podem ver, esse papel Paraná, ele é um pouquinho mais grosso. Então, vamos lá.
Pra fazer o molde do disco de vinil, eu usei essa tampa de whey, porque eu achei que ela era do tamanho mais ou menos ideal. Depois eu fui recortando. E, gente, vocês não têm noção do quão difícil é cortar esse papel, ainda mais esse formato circular, porque ele é muito duro. Mas enfim, com paciência tudo se encaminha pra dar certo. E aí, pra pintar ele de preto, eu usei a tinta PVA na cor preta, porque além de eu já ter em casa, ela fica um efeito fosco, que eu particularmente gosto. Olha aí que coisa satisfatória. Eu colei a bolota do meio com cola de silicone, que estava nas últimas, inclusive. E olha que resultado maravilhoso, ficou muito fofo. E depois disso eu já fui recortando as tiras pra fazer os quadrinhos, né? Porém, eu não gravei mais nada do processo dos quadrinhos, porque eu estava bem exausta. E aí depois que eu terminei tudo, eu fui colando, seguindo a minha foto de referência que eu mostrei lá no início do vídeo pra vocês. Como eu estava bem cansada, algumas coisas ficaram tortas e tudo. Mas depois eu ajeito isso daí e eu vou complementando mais e vai ficando melhor. Gente, assim ficou o fundo de gravação já pronto. Eu acho que ele ficou um pouco pra cima, eu tô vendo ali pelo retorno da câmera, ficou um pouco pra cima. Falta alguns elementos aqui também, mas como eu falei pra vocês, eu ainda pretendo incrementar mais esses ambientes aqui, por isso que eu escolhi gravar aqui. Quem sabe colocar alguma decoração aqui, uma luminária e uma plantinha aqui, colocar alguma prateleira nesse canto aqui, ó, pra colocar algumas coisas, enfim. E eu também pretendo começar um hobby novo que se chama Rama Beans, eu acho que vocês conhecem, né? Que é esse aqui que tá aparecendo na tela, pra preencher esses espaços aqui que estão vazios, entendeu? Eu vou olhar aqui no meu orçamento se eu já consigo comprar pra chegar o mais rápido possível. É claro que eu vou gravar tudo pra vocês. Enfim, a ideia é deixar sempre esse ambiente o mais harmônico possível. Quem sabe depois eu imprima algumas outras imagens para colocar nesses ambientes que estão um pouco mais sem elementos, né, já que ficou um pouco para cima, mas de certa forma eu adorei a decoração, porque faltava um pouco disso no meu quarto, de uma decoração e de uma certa harmonia entre as decorações, enfim. Bom, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Hoje, inclusive, é sábado e segunda tem jogo o quê? Adivinha? De Copa. E eu vou gravar, obviamente, pra vocês, que nem foi o jogo de Brasil e Escócia, mas dessa vez eu prometo que eu vou melhorando cada vez mais na qualidade das edições, tá bom? Beijinho, Alice do Futuro, e beijinho a você, querido telespectador, que está me assistindo. Fui!